Meus amores, dando sequência à nossa aula de história sobre Paleolítico e Neolítico, nós vamos abordar hoje algumas características, complementares desse tema. Então, vamos lá com a Pro? Para darmos continuidade na nossa aula, eu proponho a vocês para que depois vocês assistam novamente aquele vídeo de nomadismo e sedentarismo que a Pro postou na semana passada. Vai ajudar vocês a relembrar, de alguns fatos bem importantes que vai deixar ainda mais fácil esses exercícios propostos dessa semana. Lá na página 32, está falando assim: leia o texto seguinte e responda ao que se pede. As mudanças na natureza provocaram transformações na vida do homem. O clima úmido e de temperaturas mais altas propiciou que mais grupos humanos vivessem em terras que antes eram ocupadas pelo gelo. Com o aumento de recursos naturais, cresceram a variedade e a riqueza alimentar, o que ocasionou uma melhoria nas condições físicas humanas. O homem passou a viver mais e, como resultado, houve um significado aumento populacional. Então, antes, quando existiam as temperaturas muito frias, onde grande parte ali da população, dos meios físicos, eram ocupados por gelo, por geleiras, a sobrevivência humana era muito difícil. Os homens viviam ali nas cavernas e eles caçavam, para a sua sobrevivência, e por isso eles não tinham uma expectativa de vida tão longa e nenhuma qualidade de vida boa. Com a mudança de temperatura, a vida do homem começou a mudar. Então foi naquele momento onde começou a explorar-se a agricultura, graças à mudança de temperatura naquele período. Com essa mudança de temperatura e com a exploração de novos recursos naturais, os homens eles começaram a criar aldeias. Então, com isso, a população começou a aumentar. Então, eles já não viviam mais ali nas cavernas e passaram a construir pequenos vilarejos, pequenas aldeias. Por isso, esse período onde mudou a temperatura, as temperaturas se tornou mais amena, mais ambiente, que começou a melhorar bastante a vivência humana. Continuando lá na página 32, com base naquele texto, que fala sobre a mudança de temperatura, vocês vão responder essas questões. A. De que forma as mudanças no clima e na temperatura afetaram a vida dos homens? Então, o que mudou na vida dos homens quando houve essas mudanças de temperatura? Houveram algumas mudanças ali, de habitação, de clima, de tempo de vida. O que mudou? Vocês vão escrever aí para a Pro. B. Qual foi o resultado do aumento de recursos naturais com o fim de geleiras? Então, quando eu falo em recursos naturais, eram o que tinha ali ao redor dos homens que eles exploravam. Com o fim dessas geleiras, eles deixaram de viver só da caça. Eles passaram a viver e explorar outros recursos. Que recursos foram esses? Lembrando, que foi quando surgiu a agricultura, a domesticação dos animais. Então, vamos relembrar aquela aula anterior e escrever aí o que mudou na vida dos homens, com o aumento dos recursos naturais. C. Agora converse com seu colega sobre a questão. Como nós não estamos em sala, vocês podem conversar com os pais de vocês
ou algum familiar, ou então fazer uma videochamada para a Prokelly, né? Faça uma videochamada no WhatsApp que a gente vai conversar com todo prazer. A mudança no clima e na temperatura foi importante para a vida das pessoas daquela época? Registre a sua conclusão. Então, vocês vão colocar se vocês acharam importante ou não a mudança do clima e da temperatura naquela época. Mas eu não quero só sim ou não. Quem colocar sim vai ter que explicar por que achou importante a mudança de temperatura e quem colocou não também. Bom trabalho para vocês! Nós vamos falar de um novo assunto, que é o monumento de Stonewall. Esse monumento é muito importante, né, para a história. Aproveita lendo o texto com vocês, após eu vou estar explicando algumas descobertas e suposições dos historiadores. O monumento de Stonehenge é uma das mais impressionantes construções megalíticas do mundo. Suas pedras chegam a pesar 45 toneladas. É o vestígio mais bem preservado do período neolítico. Estima-se que foi usada por aproximadamente 3.500 anos. É uma formação de enormes e pesadas pedras de forma circular, localizada a 130 quilômetros de Londres, na planície de Salisbury. Historiadores acreditam que o monumento foi construído para ser um templo religioso. Então, se nós formos observar esse texto, tem muito em acredita-se, estima-se, aproximadamente. Então, são palavrinhas que nos levam a pensar que não são descobertas exatas, né? São suposições dos historiadores de acordo com os estudos que eles fazem. O que nós sabemos exatamente desse monumento é que ele é o mais importante da Inglaterra e que ele demorou aproximadamente 1000 anos para ser construído e foi utilizado por aproximadamente 3.500 anos. Esse monumento ele foi criado com 2 tipos de pedras, as sársens e as pedras azuis. Isso é um fato muito curioso para os historiadores, porque essas pedras, a sarsen é localizada mais ou menos a 32 quilômetros do local de construção do monumento, enquanto as pedras azuis, elas estão aproximadamente um pouco mais de 200 quilômetros distantes desse local. O que nos leva a pensar, se essas pedras eram encontradas tão longe da construção, como os homens conseguiram transportá-la? Se naquela época, naquele período histórico, não existiam meios de transporte, não tínhamos os transportes que nós temos hoje. E é muito difícil o homem, com sua força física, carregar objetos, pedras tão pesadas por um caminho tão longo. Então começa aí o primeiro questionamento, a primeira dúvida dessa construção histórica. Outra dúvida é para que exatamente esse monumento foi criado. A tese mais forte, né, o que mais acredita-se, é que foi construído para ser um templo religioso. Mas tem alguns estudos, né, nas suas escavações ali, análises por raio-x nesse local, foram encontradas ossadas humanas. Então acredita-se que também pode ter sido um cemitério para enterrar os corpos das pessoas mortas. Uma outra hipótese é que ele foi utilizado para verificar a parte de astronomia, que com esse monumento é possível identificar o início do verão de acordo com a posição do Sol. Então, no meio dessas dúvidas,
surgem muitas outras. Se essas pedras pesam até 45 toneladas e 5 metros de altura, como elas foram esculpidas? Como elas foram erguidas, né? Alguns historiadores acreditam que foram escavados buracos no chão e com cordas bem reforçadas, e muitos homens, eles conseguiam erguer essas pedras, e aquelas pedras na vertical que ficavam de pé, elas eram erguidas assim, com cordas. Já as pedras que ficam deitadas em cima do monumento na horizontal, acredita-se que ela foi utilizada, ela foi transportada lá para cima com estruturas de madeira. Então criavam-se essas estruturas bem reforçadas de madeira até conseguir erguer essas pedras. Assim como vocês nesse momento estão com muitos questionamentos, né? Como o homem conseguiu pensar nisso tudo naquela época? Para que eles utilizavam? Os historiadores ainda também têm esses questionamentos. Já que nessa época não existia nem a escrita e o homem já conseguiu arquitetar tudo isso. Então, todo o período histórico foi muito importante até chegarmos na nossa evolução que nós estamos hoje. Na próxima parte, vocês vão ver, né, a imagem desse monumento e depois eu quero que vocês contem para a Pro o que vocês acharam desses questionamentos que a Pro, né, falou durante esse período. O que vocês acham? Como os homens conseguiram fazer essa construção? Então, vamos às seguintes perguntas, aí na página 33 da apostila de vocês. Stonehenge foi usado por quanto tempo? Então, quem não lembra, volte um pouquinho o vídeo, né? Dá uma lida no texto, escute a explicação da Pro novamente, que está lá falando, né? Por quanto tempo foi usada? B. Com que finalidade acredita-se que o monumento foi construído? Então, acredita-se, não é certeza. Por qual motivo esse monumento foi construído? C. As pedras utilizadas na construção eram grandes ou pequenas? Explique. Quem colocar aí para Pro grande vai me explicar o porquê? Né? Tem detalhes, como peso, altura, que dá para nós entendermos se é grande ou pequena. D. Como se imagina que o monumento foi construído? Então, como os historiadores imaginam que foi construído esse monumento? Nós temos aí a imagem dele. Observem que está muito bem arquitetado, né? Que por tantos anos nunca houve ruínas, nunca houve abalo de estruturas desse monumento. Então foi algo muito bem planejado e arquitetado. Agora vamos dar sequência à página 34. Agora escreva um texto ou faça um desenho que represente o que você achou mais significativo nos períodos paleolítico e neolítico. Então, vocês podem consultar lá a página 30, que tem as principais características de cada período, ou pode estar voltando lá no vídeo da Pro de Nomadismo e Sedentarismo, onde eu explico as principais características. Então, vocês podem representar por palavras, por meio de um texto, ou por meio de desenhos. Lembrete! Lá no período paleolítico, os homens viviam em cavernas, utilizavam a caça de animais e fabricavam artefatos com a pedra lascada. Neolítico. Viviam em pequenas aldeias, exploravam a agricultura e domesticação de animais e fabricavam artefatos com a pedra polida. Caprichem no texto ou no desenho de vocês e depois eu quero ver todos. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Continuem os estudos de vocês em casa, façam com calma, cada um no seu tempo, né? Vocês têm aí durante a semana para ir organizando o estudo de vocês.
Quando forem fazer, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma explicação, faça uma videochamada com a Prokelly no WhatsApp, que nós vamos bater um papo bem legal e bem produtivo. Beijo!